Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Segunda-feira, vamos começar a semana, né? Todo mundo já trabalhou hoje, glória a Deus. Aliás, para alguns, né? Nós estamos semana de feriado, né? Fala sério. Uma semana inteira de feriadão para alguns, né? Eu sei que não é tudo que a gente estava esperando, mas infelizmente o momento está exigindo, né? Mas boa noite a todos. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam, assim que vai entrando, vai compartilhando. Não esqueça também que além do Facebook nós temos o canal do YouTube, Hebron Igreja Apostólica Internacional. Toda a programação da Hebron passa pelo canal do YouTube. Logo na sequência, a única coisa, o canal do YouTube não é ao vivo, mas toda a programação da Hebron está no canal do YouTube. Detalhe, está por pasta, playlist lá, né? Então facilita bastante. Você quer ver alguma programação da Hebron, você já vai direto no que você quer ver e tá por ordem lá, né? Então fica muito mais fácil de você achar. Vale muito a pena para você compartilhar usando o canal do YouTube. Amém? Bom, pessoal da rádio também, boa noite com muita alegria. Quem não conhece o aplicativo da rádio, baixa o aplicativo da rádio. Você baixa lá o íconezinho do teu celular, um sistema super tranquilo, leve, não consome muitos dados móveis, né, na transmissão porque não tem vídeo, não consome espaço, muita memória do teu celular, então nada que você não possa colocar aí e passar a ouvir diretamente pela rádio. Então você está no trabalho, está no trânsito, facilita bastante, né? O Facebook acaba com a imagem, pode tirar tua atenção, principalmente para quem está dirigindo, né? Então você tem a possibilidade de ouvir a gente. Lembrando que toda a programação passa pela rádio, né? Toda vez que a gente entrar ao vivo, interrompe o louvor lá e a gente entra na rádio. Rádio 100% Jesus, louvor 24 horas por dia, só para realmente quando a gente entra. Segunda a sexta-feira, Alimento Diário das Nações, com a nossa apóstola querida, toda segunda-feira, a partir de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até umas 8, 8 e meia, aí nós estamos terminando, né? Glória a Deus, mudou o horário. Esse ano está um pouquinho mais curto e mais cedo, então para quem vai trabalhar, né, já sai aí praticamente abençoado, vai ouvindo no caminho, enfim, para alguns que entram um pouquinho mais tarde, dá tempo de pegar toda a programação antes de começar a trabalhar. Então divulguem aí também o Alimento Diário das Nações. Hoje eu fiz com ela pela manhã, né, glória a Deus, tive o convite de estar participando com ela. Bom, vamos falar de ontem. Ontem nós tivemos um culto extraordinário, falamos, né, o apóstolo Tiago Coelho estava aqui conosco aqui em São Paulo, né, ele já não está, já embarcou, né, já está no Rio de Janeiro, de lá vai para outras cidades, também para Brasília e por aí vai as missões, né? Mas nós agradecemos aí o tempo que ele ficou conosco, queria agradecer, glória a Deus pela vida dele, o tempo que ficou aqui, ministrou a palavra, foi muito usado grandemente aí. Nós tivemos aí 3 dias de cruzada, foi algo extraordinário, o povo esperando, né, o gostinho de queiro mais pelo dia seguinte, a história que ele contou, né, história de vida, mas, né, logicamente contando a história, né, do que está na Bíblia, aquilo que aconteceu. E aí foi segurando a gente aí 3 dias, aí foi algo extraordinário. Ontem trouxe uma palavra sobre o dom de governo, falou sobre José, uma palavra extraordinária, nós comentamos um pouco hoje pela manhã também, eu e a apóstola, então foi algo extraordinário, dia do domingo. Lembrando que essa palavra serve para a nossa semana inteira, então em nome de Jesus, né, não fica perdido, né, não perde o rumo. Por quê? Porque nós somos de palavra, e a palavra que foi ministrada ontem e hoje é uma palavra muito importante para a gente vencer esses últimos dias do mês. São os últimos dias de março. Então, em nome de Jesus, que você possa mergulhar na palavra que foi ministrada. Amém? Saímos do propósito da família, algo também extraordinário. 3 dias assim, olha, sobrenatural. Nós não podemos participar dos propósitos. A igreja Hebron é uma igreja marcada por propósito, né? Uma igreja que tem muito propósito. Então, muita gente, às vezes, no começo estranha um pouquinho, mas é assim. Com o propósito nós vamos avançando a nossa família, avançando no nosso interior com salmos, avançando, né, na palavra do mês, relógio de oração, onde nós mergulhamos, prestamos um culto particular com o Senhor. Muita gente não tinha nem esse hábito. Então a Hebron, ela traz além de ser um marco do propósito, ela traz para você uma possibilidade de você ter intimidade com o Senhor, né? E você clamar por algumas áreas específicas, às vezes você nem sabe, né, que área que vai orar. Então, os propósitos da Hebron te dão essa liberdade também, te dá esse conteúdo, amém? Glória a Deus! Então, abra a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 6, hoje eu diminuí aí, estou falando muito, né? Mas é o tempo que é para vocês se conectarem aí, tá bom? Telefone da Hebron 11 970 13 8161, lembrando que é só o WhatsApp, 11 970 13 8161. Eu quero fazer um pedido de oração. Manda lá no WhatsApp, tá bom? Aqui, ó, Luz da Palavra, a gente não ora como no programa pela manhã, mas todos os pedidos que tem colocado na Luz da Palavra, né, o apóstolo Fábio tem anotado e depois a gente está orando, tá bom? Tá nos nossos cadernos de
de oração, cadernos dos intercessores, e nós temos estado na madrugadas. Eu não tenho conseguido todas as madrugadas, mas uma parte delas hoje, essa noite, por exemplo, vamos ver se eu consigo estar às 3 da manhã. Mas a nossa apóstola tem estado toda a madrugada. Glória a Deus pela vida dela, que tem clamado pela vida da igreja, né? Então não esqueça que ela tem pago um preço, né? Estando todas as madrugadas aí, paga o preço por quê? Tá, né? Optou por mergulhar todos os dias às 3 horas da manhã. Lembrando que é o horário que quem tem essa experiência, né? Eu sei que no começo a gente tem sono, falta de costume, mas a gente pega o relógio de oração, a gente ficou às 3 da manhã, foi grande bênção. Então, em nome de Jesus. Saiu o post, ela já colocou o post no Facebook, compartilhou em alguns grupos, coloquei no meu status, quem tem meu número de celular está no meu status, para que você venha participar às 3 horas da manhã também. Então, quem quiser, vai estar um grupo agora aberto. Antes era fechado só para os intercessores da igreja. Agora está aberto para quem quiser clamar. Então, vem conosco clamar às 3 horas da manhã. Amém? Glória a Deus, vamos lá? Jerusalém será sitiada. Vamos ver o que acontece aí. Capítulo 6. Esse trecho aqui anuncia um desastre iminente. O profeta soa o alarme sobre o cerco do inimigo que vinha do norte e descreve o deslocamento das tropas. Lembrando que naquela época, como é que fazia? Soava-se a trombeta lá, né, anunciando que estava sendo atacado. Detalhe, se você for ver a história, você vai ver que em alguns livros eu já ministrei isso. Conforme o toque da trombeta, eles sabiam se a história, se era paz, se era momento de congregar todo mundo, se reunir para algum comunicado, ou se realmente era inimigo, e no caso aqui inimigo. O alarme do cerco foi tocado nas cidades ao redor de Jeremias, né? Lembrando que Jeremias morava próximo ali de Jerusalém. Jeremias advertiu sua tribo de Benjamim, ao norte, a abandonar a cidade em busca de um território mais seguro. Ao sul, em Tecoa, a buzina foi soada, e ao oeste, na região de Bet-Araquém, foram feitos sinais de fogo. Então, várias cidades ali foram anunciados os sinais falando sobre esse cerco, né, que a cidade seria sitiada. As ofensivas de Senaqueribe em 701 a.C. e de Nabucodonosor em 586 trouxeram ataques do norte e do sul. Então vamos fazer uma paradinha aqui, só para a gente lembrar. Eu ministrei isso no primeiro dia desse ano, quando começou a luz da palavra, falando sobre o norte e o sul, ou seja, Israel e Judá. As tribos se dividiram, 10 ficou de um lado e 2 ficou do outro. Então aqui fala sobre o ataque em 701, aí foi Senaqueribe. Lembra? Senaqueribe, né, invadiu, e Judá conseguiu escapar, e depois nós tivemos o outro ataque, que foi quando Nabucodonosor vai lá, destrói, né, bota fogo e leva todo o restante cativo com a Babilônia. Amém? A origem do mal é o norte, a direção pela qual a maioria dos inimigos de Israel se aproximavam de Jerusalém. Então fala muito que vinha do norte, porque os povos vinham, né, de uma outra região, que sempre usava essa nomenclatura que viria do norte. Então, porque o povo saiu do Egito e ia subindo, e vinha-se do norte ali e atacava o povo de Deus. É falado muito. Então você vai ver que em alguns casos fala que vinha do norte. Quem que era? Não, a palavra não deixa claro, mas depois lá na frente você vai ver que é quem? Que é justamente a Babilônia. Amém? O próprio Deus combatia contra Jerusalém. Embora os inimigos estivessem convocando suas supostas divindades em busca de ajuda no cerco contra Jerusalém, era o Senhor que lutaria por eles, garantiria a derrota da cidade, punindo assim o seu povo. Então vamos lá. Aqui o que acontece? Embora cada povo, né, buscasse da sua divindade proteção, né, buscasse ali qualquer tipo de ajuda no ataque, né, ou adoração, eles faziam os ritos deles, buscando o quê? Que as divindades ajudassem eles no cerco contra Jerusalém. O que eles não entendiam é que a força que eles estavam tendo e a vitória que estava dando era o Senhor, não eram os deuses dele, coisa nenhuma. Simplesmente o Senhor estava usando a Babilônia, como usou também Senaqueribe lá com a Síria, para poder justamente atacar quem? Atacar o povo de Deus. Então eles achavam, buscavam das divindades, mas o que estava dando era a vitória era o Senhor, porque o Senhor estava punindo o povo de Judá. Amém? Assim como fez com Israel. No cerco, os inimigos acumulavam madeira, pedras e areia, criando uma rampa em direção ao muro da cidade. Então todas as cidades eram muradas, o camarada tinha que fazer alguma coisa, juntando tudo que podia para poder facilitar a subida dos muros. Você pega algumas cidades, e nós já mencionamos aí, já passei números, logicamente são historiadores, escavações aí, né, estudiosos, e mostram que tinha muralhas lá com quase 100 metros de altura praticamente.
Inclusive, você pega Jericó, tinha muralhas duplas, né? Eles falam que eles, entre uma muralha e outra, se dava para se andar, inclusive, com carruagens em volta. Então, por aí você vê o tamanho da estrutura que era. Então, o camarada tinha que juntar muita coisa para conseguir ficar o mais próximo, né, do alto lá para poder invadir aquela cidade. As máquinas de guerra podiam subir essa rampa e atacar a fortificação. Então, eles usavam areia, madeira, tudo que pudesse lá para poder subir ali os carros, né, para poder atacar a cidade inimiga. Jerusalém havia se tornado como um poço de água poluída e amarga. Em vez de águas frescas e puras, né, ao contrário, estava se tornando uma cidade amarga. Enfermidade e feridas descrevem a doença e o sofrimento que continuamente assolaria os habitantes. Então você vê que fala aqui, né, na palavra fala sobre enfermidade, essas feridas, descreve realmente o sofrimento que os habitantes iriam passar. Fruto do quê? Da desobediência, da idolatria e tudo mais. Os horrores do cerco a Jerusalém por parte dos babilônicos entre 586 e 588 e 586 era indescritível. Isso segundo o livro de Lamentações de Jeremias. Então fala que era algo que não dava para se descrever, né? Você imagina uma cidade sendo destruída, ainda mais falando de Jerusalém. Você sabe que os falsos profetas, eles usavam disso para falar que jamais Judá seria destruído, que Judá não seria levado cativo. Por quê? Pelo fato de Jerusalém ser a cidade santa, que isso por si só já garantia para eles tranquilidade, o que não foi o que aconteceu, né? Logicamente, quem falou as profecias que vinham diretamente do trono de Deus era Jeremias, né? Jerusalém foi aconselhada a dar ouvidos à disciplina do Senhor ou teria de enfrentar a desolação iminente como resultado de seu afastamento de Deus. Quer dizer, ou ouve o Senhor e vai para a disciplina. O que era disciplina naquela época? Ir para a Babilônia, obedecer, ficar na Babilônia, aceitar a correção de Deus, ou então ia fazer o quê? Ia ser, né, punido como alguns que foram para o Egito, e a palavra fala que eles morreriam lá no Egito. A palavra é muito clara, Jeremias já falou isso aí, e nós já lemos, inclusive, a semana passada. A iniquidade de Jerusalém são a causa de sua queda, ou seja, os pecados são a causa de sua queda. Isso não é diferente dos dias de hoje, né? Se a gente fala qual é a nossa queda, logicamente, fruto de pecado. E quando a gente fala de iniquidade, é aquele pecado, né, constante, né? Vai virando uma rotina, né? Então a gente fala, inclusive, que é assim, você pede perdão hoje, pede perdão daqui a pouco você não pede mais porque já faz parte da tua vida, é algo que para você é comum. Então essas iniquidades aqui gerou a queda, porque o Senhor alertava, o povo voltava para a idolatria, fazia limpeza, um rei estava fazendo limpeza, outro voltava e trazia tudo novamente. Quer dizer, o povo ficava nesse ciclo, então passava 20 anos numa boa, 10 anos voltava novamente para a idolatria, voltava a adoração a Baal, a todos os outros deuses e por aí, né? Aqueles que cultivavam uvas em Israel antigo eram obrigados por lei a permitir que os pobres respigassem os vinhedos. Isso eu já falei para vocês, inclusive, quando nós ministramos lá sobre a lei, né, o cuidado que tinha com o pobre, e que os profetas, nesse tempo aqui, se aí que eles não tinham cuidado com os pobres. Então, inclusive, citei a semana passada sobre Ruth e Noemi, que pegava as espigas que caíam, então tinha tudo aquilo que deixava-se para os pobres, para que pudesse servir de mantimento. Então aqui você vê claramente que eles não faziam isso, não estavam deixando, né? O processo consistia em caminhar pelo terreno após a colheita principal para recolher os últimos cachos que os apanhadores deixassem para trás, o que não estava acontecendo, mas era o que deveria acontecer para justamente ajudar o mais pobre. Então o cacho que ficou para tocar não volta para pegar, ele continua, então ele vai seguir da colheita e deixa isso aí para que outro possa colher e possa ter sustento. Nesse trecho fala sobre a falsa esperança de um povo infiel, apresentada na forma de um diálogo entre Deus e Jeremias. O começo da queda originou-se porque eles ficavam entediados com a palavra de Deus, deixaram de ouvi-la e foram assim ressecando espiritualmente. Para de ouvir a voz do Senhor, né, de ouvir aquilo que o Senhor tem, a pessoa vai realmente ao esfriamento espiritual e daqui a pouco fica com o comichão nos ouvidos, não ouve mais nada. E a gente tem clamado muito, porque isso nos dias de hoje tem feito parte de muitas igrejas, né? Então a gente tem clamado o quê? Para tirar esse comichão dos ouvidos, para que possa ouvir a voz do sacerdote. Você vê que aqui, um dos motivos do povo ser cativo, além da idolatria e tudo mais, não davam ouvidos para o profeta Jeremias. Então, ou seja, os ouvidos estavam tampados, lacrados, não ouviam o profeta.
Então, quando você não ouve o profeta, a tendência o que é? Se o teu elo, o Senhor, é o profeta, você não escuta a voz do profeta. Aí fala, bispo, mas eu não tenho acesso ao Senhor. Lógico que você tem acesso ao Senhor. Só que você tem a comunhão que o profeta tem? Não temos. Né? Então o profeta paga um preço. Eu não acabei de falar para vocês, a nossa apóstola não está às 3 horas da manhã, ela paga um preço de intimidade com o Senhor, está lá a cara no pó. Então tem um maná, uma palavra que nós não temos. Por mais que a gente clame ao Senhor, ela tem um maná que nós não temos. E ela é líder da igreja. Então o Senhor dá esse maná para ela. O que era Jeremias aqui? O povo tinha que ouvir o que Jeremias falava, mas não dava ouvido. E o esfriamento espiritual ia dando cada vez mais, afastando o povo de Deus. E como por inanição, minguaram e foram levados ao cativo do maior ao menor. Ou seja, não sobrou ninguém, seja ele rico, pobre. Quer dizer, a única diferença é que os ricos foram os primeiros lá, os doutos, foram levados da primeira remessa para a Babilônia. Mas logo depois foram todos os outros. Então assim, não escapou ninguém. O que escapou foram aqueles que ficaram lá para cuidar do campo, né? Pelo fato de os ouvidos estarem incircuncisos, significando que as pessoas não estavam dedicando a vida ao Senhor, os cidadãos de Jerusalém eram incapazes de guardar a aliança. Então quando você não tem, né, que fala em circuncisão, quer dizer, não tem a circuncisão, não tem o sinal da aliança, não consegue ouvir ao Senhor, é o que gera aqui, né? Gera o quê? Não consegue guardar a aliança. Aquele que ouve ao Senhor guarda a aliança. Aquele que não ouve ao Senhor não guarda aliança coisa nenhuma, não sabe nem o que significa, ou também não tem interesse nenhum, né? Além disso, sua rebeldia estava arraigada de tal forma que a palavra do Senhor se tornou uma desgraça para eles. Então, quer dizer, aqui você vê que a rebeldia era tão grande que aquilo que era para trazer paz estava trazendo maldição para eles. Por quê? Por conta da rebeldia. O povo foi levado para a Babilônia por conta da rebeldia. Não foi por falta de sinal, não foi por falta de avisar, não foi por falta de oportunidade. E muitas vezes o Senhor fala, olha, vocês não viram o que aconteceu com os irmãos de vocês do norte? Quer dizer, não ouviram, não deram atenção. Volto a dizer, achavam que por ser Jerusalém estava tudo tranquilo, né? Vamos ler do 11 aí até o 15. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-lo-eis sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, e os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como os sacerdotes usam de falsidade. Curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu o castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Então aqui você vê que, como eu falei para vocês, o profeta falava aquilo que era conveniente. Então não só o maior como o menor, também a tropeçar aqui também os profetas. O profeta estava ao mesmo tempo irado e cansado, aqui como começa relatando, em relação ao povo. Olha, a vida de um sacerdote, de um profeta, não é fácil, né? Porque tem hora que é cansativo. Porque parece que você está falando ao vento. Você fala, e as pessoas não dão ouvidos. E a grande maioria, como era aqui, é igual Tomé, né? Quando foram para a Babilônia, será que não entenderam que Jeremias tinha razão? Não tinha mais dúvida que Jeremias tinha razão. Mas até ir para a Babilônia, você imagina, o profeta estava cansado de falar, e o povo não dá ouvido. Não era fácil. Jeremias não foi chamado para uma tarefa fácil. Pegou um povo numa rebeldia muito grande, falou, e detalhe, Jeremias foi castigado e aprisionado não pelo povo inimigo, pelo seu próprio povo. Então você vê, aqui já estamos nos primeiros capítulos, você vê que Jeremias já estava cansado. Por quê? Fala, e o povo não dá ouvidos. Desde o mais jovem até o mais velho, ninguém ouvia o profeta Jeremias. O julgamento de Deus, bem como suas bênçãos, não levavam em consideração idade, sexo, classe, né, ou posição social. Então, quando viria o castigo, não quer dizer que você é rico, você é pobre, independente disso. E às vezes a gente acha, né, tem um ditado mundano que fala, mas quem tem dinheiro tudo se resolve. Não se resolve coisa nenhuma. Aliás, nós estamos vivendo um momento no mundo, uma crise mundial, onde a gente está vendo que dinheiro não é sinônimo de nada, não. Pelo contrário, pessoas tão importantes quanto, pessoas conhecidas de mídia, e estão morrendo da mesma forma. Então, classe social, quando vem, como veio aqui, independente da classe social, jovem, criança, tanto que quando o Senhor dá uma determinação em algumas cidades, ó, vai entrar lá e invade, não era para ser poupado ninguém. A gente vê que Saul não teve problema.
entrou na cidade lá, poupou o rei, poupou algumas pessoas lá, e Samuel falou assim, pera um pouquinho, a ordem do Senhor não é essa, mas é porque eu estava parando o gado para entregar para Deus em holocausto, e tal, uma conversa fiada, né? Na realidade, o Senhor tinha dado a determinação que era para ficar ninguém de pé, e ele não obedeceu, né? E os gajitas, a gente sabe que lá na frente aparece no livro de Esther aí mais um problema, né? Então aqui deixa muito claro que não obedece nada disso. Quando o Senhor tem que mandar pesar a sua mão, como pesou sobre o povo de Judá levando para a Babilônia, independente de sexo, né, idade, classe social, enfim. Toda a terra que ela continha seria dada a outros pelo poder da mão de Deus. Então a terra vai passar da mão do povo, né, para outros povos, para o povo estrangeiro, independente de. A mão de Deus havia salvado o povo e agora traria o julgamento. Afinal, aquela terra o Senhor deu para eles, por herança perpétua. Tanto que tinha um ano de jubileu onde a terra era devolvida, porque o camarada nunca ficasse sem a terra dele, ele sempre teria direito à terra dele. Até isso o Senhor preservou, né? Era como se pensasse hoje que cada um teria sua casa. Você pode arrendar, não sei o que, mas em determinado tempo, lá no ano de jubileu, a cada 49 anos, lá volta a terra para você e a terra é sua, né? Então, por aí você vê. Os líderes religiosos procuravam consolar o povo com mensagens de esperança e paz. Entretanto, essas não eram palavras de Deus. O povo havia perdido a noção do que era correto perante Deus. Então, aqui você vê que eles davam ouvido para os profetas que falavam aquilo que agradavam. Então, não conseguia distinguir, né, o profeta de Deus dos falsos profetas. E eu acho que nós vemos no momento, e isso vai ser sempre, não adianta você falar, mas naquela época, hoje também tem. Amanhã também vai ter, mas também vai ter. Sempre vai ter os falsos profetas. E uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é saber diferenciar aquele que é profeta de Deus e aquele que é falso profeta. Só que muitas vezes, por que nós somos iludidos e pegamos o caminho errado? Porque o profeta de Deus nem sempre vai falar aquilo que você quer ouvir. E aí você prefere dar ouvido o quê? Para o falso profeta. Porque o falso profeta falou aquilo que os seus ouvidos queriam ouvir, aquilo que lhe é agradável. Então, presta muita atenção, porque isso muitas vezes tem desviado as pessoas da igreja. Eu não estou falando só da Hebron, pessoal, em nome de Jesus, né? Estou falando do modo geral. Muitas vezes você vai ver que tem afastado servo de Deus, afastado famílias da casa do Senhor. Por quê? Porque ouviu um falso profeta. E preferiu dar ouvido para o falso profeta, porque lembre-se que Satanás, ele é astuto. Ele não vai falar aquilo que você não quer ouvir, ele vai falar exatamente o que você quer ouvir. Eu já vi pessoa afastar, sair da igreja porque está falando da minha vida. Satanás sabia que se a palavra saiu, cria-se uma massa de manobra, coloca mais um outro enviado de Satanás para te falar uma groselha, você fala, então ministrando sobre a minha vida, e por aí vai. A pessoa sai da igreja. Tudo que Satanás queria, quer dizer, ouviu um falso profeta aí, depois de ouvir o enviado de Satanás, que não manda qualquer um, e aí a pessoa, né, se desvia. Bom, enfim. Então o povo havia perdido a noção do que era correto perante Deus. Deus sugere ao povo uma conversão, voltar ao caminho da obediência, mas eles se recusavam a isso. O povo havia perdido a noção do que era correto perante Deus. Quer dizer, o Senhor deu a oportunidade do povo voltar, pegar o caminho do retorno. Eu lembro que no ano passado a bispa ministrou bastante sobre isso. Nossa apóstola, né? Tem o costume até a gente acostumar, né? Aliás, boa noite, apóstolo Fábio, me perdoa. Boa noite, com muita amor e alegria. Ele é meu... Mas é bispo também, pô. Mas é pastor, nós é bispo, diácono, presbítero. Meu anjo da guarda, ele está sempre comigo aqui, me auxiliando, o apóstolo Fábio, e glória a Deus pela vida dele. E aí ainda vou chamar os dois, para mim é difícil. Não porque não respeite, não é isso, mas é porque a gente está acostumado a chamar de bispo, né? Então já viu, mas amém. Então Deus sugere ao povo uma conversão, voltar ao caminho da obediência. E eu estava lembrando que ela, o ano passado, ministrou muito sobre isso. Olha, pega o retorno, pega o retorno, pega o retorno. Então o Senhor sempre dá uma oportunidade de pegar o retorno. Você vê que aqui o povo foi levado para o cativeiro, por quê? Não foi por falta de oportunidade de retorno. Só que o povo preferiu continuar naquele caminho, né? E aí foi pagar um caminho duro, né? Passar um tempo duro, justamente aonde? Na Babilônia. O povo obstinadamente se recusou a andar em justiça e a achar descanso. Também se recusou a ficar atento à voz da buzina, negando a existência de qualquer perigo. Estava nem aí, né? Deus sempre coloca as suas sentinelas para alertar os perdidos. Infelizmente, nem todos dão ouvidos aos avisos de Deus e caminham para a destruição. Aqui os avisos de Deus, o que é? Os atalaias, né? A gente fala, a função do atalaia é uma função importante. O atalaia tinha a função de informar aquilo que estava acontecendo. Eu já ministrei isso
E você já deve ter ouvido em ministração, inclusive de púlpito, né? Qual que é a função do atalaia. O atalaia, o que acontece? A palavra deixa muito claro. Você vai avisar o camarada, olha, você está fazendo aquilo que está agradando a Deus. Eu vou te avisar, se passar o facão, como diz a palavra, e você abaixar a cabeça, amém, glória a Deus pela sua vida. Se você não abaixar, é um problema seu, mas eu, como atalaia, eu avisei. Agora, a palavra diz que a gente, como atalaia, você está vendo o teu irmão pecando, fazendo algo, né? Eu não estou dizendo que é para expor ninguém, gente, pelo amor de Deus, né? Mas ele tem sabedoria, né? Agora, você está vendo que aquilo não é legal, você tem que chamar o teu irmão e conversar com ele no amor. Lembre-se, o amor cura todas as feridas, né? Mas é com amor. Você vai chamar no amor e vai avisar. Se por acaso acontecer alguma coisa, esse sangue não será cobrado teu. Agora, se você não avisa, porque a palavra diz que esse sangue será cobrado teu, porque você viu e não fez nada, né? Fora que é uma arma poderosa que o inferno Uma arma não conhece. poderosa que o inferno não conhece. O apóstolo Paulo está falando, é muito sério isso. É a única arma que o inferno não conhece é o amor. Então nós temos que usar dela com muita sabedoria, porque é ela que vai fazer vencer muitas das coisas, vai vencer o mundo. Mesmo que o povo trouxesse as ofertas mais caras disponíveis no mercado daquele dia, né, no caso daquele momento, seus sacrifícios não seriam aceitáveis nem suaves, pois o povo realizava o sacrifício de maneira incorreta, fazendo para si mesmos os principais beneficiários de sua adoração. Assim todo o povo iria colher o julgamento. Então, quer dizer, adiantava entregar lá no melhor, sabe o camarada, eu sou rico, eu estou garantido, eu vou entregar lá mil cabeça de boi, vou entregar a melhor oferta. Isso não quer dizer nada. As coisas não podem ser tratadas, principalmente as coisas do Senhor, como mecanicamente, né? A obra não é algo mecanicamente que você faz. Então não é chegar, vou entregar meu dízimo e tá aqui, não é nada disso. Primeiro que no meu entender, a palavra não fala do dízimo, tem que ser entregue com amor, mas a oferta sim. Só que eu acho assim, dízimo e oferta tem que entregar com amor, tem que ter desejo de entregar. A gente já começa lá com Caim e Abel, não tendo desejo de entregar o melhor. Ou se aquela palavra, no comecinho da Bíblia, não ensinou a gente, tem quantas outras aí? E aí você pega ofertas de pessoas que entregaram ofertas sem olhar para nada disso. Pessoas que tinham condições, pessoas que não tinham. Você vai falar, bispo, o sunamita tinha condições, era fácil entregar uma oferta para o sunamita que tinha. É aqui. Só que aqui o que acontece? Diferente do que eu estou lendo para vocês aqui, o sunamita tinha desejo de entregar uma oferta, entregou, reconheceu o profeta. Honrou o profeta, teve a vida dela abençoada. Mas você pega a viúva que entregou tudo que tinha. Você paga aquela mulher no gasofilácio lá, porque ela entregou no gasofilácio o quê? As últimas moedas. Ela entregou tudo dela. Então você vai ver dos dois ângulos, pessoas que tinham e pessoas que não tinham. Agora, no meu entender, eu tenho que entregar com amor. Né? Tanto um como o outro. Então o povo acabou colhendo o quê? Colhendo o julgamento. O inimigo do norte, vamos lá. O inimigo é cruel e sem misericórdia, trazendo angústia e tristeza sobre o povo de Judá e de Jerusalém. O povo do norte continua sem saber identificar. Sem saber que, na realidade, aqui não fala ainda quem que é, mas a gente sabe que é quem é a Babilônia. Sabe-se apenas que vem das bandas da terra. Esse inimigo era habilidoso na guerra com arco, lança e cavalos, atacando com tremenda crueldade. Angústia ou desespero sobrecarregavam o povo. Suas dores são comparadas ao trabalho de parto, como fala aqui na palavra, né? O povo estava aprisionado em sua própria cidade. Então você vê que as dores de parto é muito relacionado aqui, quando você fala de dores, né? As dores que o povo sentiria, logicamente guardadas as devidas proporções. Filha do meu povo era um termo carinhoso que Jeremias usava para Jerusalém. Mesmo em meio à advertência do julgamento eminente, ainda assim ele usa de palavra de carinho, né? Filha do meu povo, ó Jerusalém, né? A mais temida perda para uma família israelita da antiguidade era justamente um filho único. Então, por aí você já imagina, né? Cilício representa um pano escuro e grosso feito de pelo de camelo ou de cabra, como está em Jeremias 4:8. Revolver na cinza simbolicamente expressa tristeza e desespero. Então aqui você vê algumas coisas que mostravam que o desespero e toda a calamidade que o povo sofreria, que quando ele fala, inclusive, né, sobre a rebeldia do povo. O trabalho inútil de Jeremias, é o título aqui que está na minha Bíblia, vamos lá. O profeta agiria como acrisolador da nação, que testa ou avalia a qualidade ou a pureza de metais, né? Como fala acrisolar aí. Jeremias avalia Judá como fundidor, purifica a prata, utilizando chumbo para retirar a impureza.
O chumbo é consumido, portanto, a escória do minério de prata não pode ser purificada. O fundidor descarta o material. Ele está tão contaminado que o processo de purificação não vale o trabalho. Então aqui ele dá o exemplo de um fundidor, onde, dependendo de como você fizer ali, não dá para tirar toda a impureza. Então descarta-se o material. E isso é usado para que o povo entendesse, Jeremias usa que o povo entendesse o grau que estava o povo, né, o povo de Judá. Amém? De maneira semelhante, Deus rejeita os ímpios que não podem ser purificados. Se não dá para purificar, então o Senhor rejeita, como diz aqui o profeta Jeremias. Amém? Capítulo 7, vamos lá. O templo não protege a nação iníqua. Esse capítulo é chamado, inclusive, de Sermão do Templo. Marca o advento de uma série de 4 profecias em prosa que tratam da religião falsa, desde o culto no templo de Jerusalém até a adoração abominável de divindades estrangeiras. Então veio um tema bem abordado aí. A data dessa proclamação geralmente é estimada como 690 a.C., segundo os estudos, tá? No início do reinado de Jeoaquim, um dos últimos lá antes de ir para a Babilônia. Com a morte do rei Josias, Jeremias reconheceu que as reformas religiosas iniciadas por aquele rei temente a Deus haviam se encerrado e o povo retornou à idolatria. Então a gente sabe que o rei Josias foi um grande rei e que o profeta Jeremias sentiu muito com a morte dele, que daí para frente só degringolou, né? E Jeremias deixa muito claro isso e fala isso, né? Inclusive chorou, né? Não foi fácil para Jeremias continuar o ministério dele depois da morte de Josias, né? Vamos ler do 1 ao 7 aí. A palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Então aqui ele já dá uma ordem para Jeremias: vai lá, se coloca na porta e fala o que eu estou te dizendo aqui. Aliás, o Senhor deixa muito claro, e muitas vezes vai lá, abre a boca que eu vou te encher, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Olha só, mas se deveras encomendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro e a órfã e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses, para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Então aqui você vê que o profeta Jeremias, né, o Senhor dá uma palavra muito clara para o povo aqui: se vocês pararem de assolar o pobre, a viúva, né, andar nos meus caminhos, se desviar do caminho mau, olha como fala, não fareis habitar aqui se você confiar nas minhas palavras. Agora, não vá dizendo porque aqui é o templo, que isso vai te garantir. Nada disso, já está muito claro isso. Então o trecho aqui em paralelo com 26:2 sugere que a proclamação se deu no pátio externo. Quando lá na frente Jeremias fala sobre uma outra passagem que a gente consegue aqui entender que foi lá no pátio, quando a gente vai ver lá em Jeremias 26, tá? Onde Jeremias podia dirigir-se a um grande número de pessoas. O povo estava certo de que apenas por frequentar o templo, né, e praticar os rituais do culto faziam o suficiente para estar bem com Deus e que assim nunca seriam atingidos pelo inimigo. Ainda hoje há quem pense nisso, que se eu só for para a igreja e dizimar, tá lindo e maravilhoso. Você pode fazer tudo quanto é atrocidade, né? Mas entregou o dízimo, foi para a igreja no domingo, bateu o cartão, saiu da igreja, deixou a roupa de servo de Deus lá, domingo que vem eu pego de volta, entro no culto e vamos lá. É mais ou menos assim, né? Ainda hoje tem gente que pensa isso. O templo do Senhor havia se tornado um amuleto para os israelitas. Lembra de Ofni e Finés levando a arca, né, como amuleto, fala sério, né? Eles acreditavam que o edifício garantiria sua segurança, independentemente de obedecerem às determinações da aliança. Essa esperança era mentirosa. Olha só o que o povo imaginava. Eu até brinco com a bispa quando a gente sai, né?
Que eu falo para ela, tô tranquila, ela tá no carro, tô sossegado, né? Porque Deus tá preservando a vida dela, pode desligar até o airbag garantido. Eu sempre brincava com ela com relação a isso, né? Aqui o povo tá achando que estava no templo, estava tudo garantido, que ele podia fazer tudo o resto de errado, mas ali no templo estava seguro, estava tudo lindo e maravilhoso, né? Olha só que esperança mentirosa que eles tinham. Deus faria o povo habitar na terra, mas para isso teriam de ser fiel a Deus. A ideia de que o templo era inviolável era tão inútil quanto os deuses impotentes que Israel idolatrava. Quer dizer, tanto um como o outro eram impotentes, porque primeiro estava fazendo uma idolatria de algo que não existia, não estavam servindo a Deus verdadeiramente, era falso e ainda adoravam outros deuses. Deus então orienta o povo a não confiar no templo e melhorar os seus caminhos. Então não confia no templo e confia no Senhor. A grande diferença, nós temos a Arca da Aliança, representa a presença de Deus, mas ela não é um amuleto. Nós temos que confiar em quem? No Senhor. Ela é um ato profético dentro da nossa casa. Nós temos que confiar em quem? No Senhor. O Senhor não permitiria mais o povo entrar no templo de maneira inadequada e adorar a outros deuses. Isso seria inaceitável. Ainda mais achando que ali estariam seguros. A casa do Senhor não seria um covil como ele mesmo disse. Tanto que o templo foi ao chão, né? Queimado. Vamos ler o versículo 12 só, que diz assim: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Então volta lá em Siló para você entender lá onde começamos o princípio, onde foi feito o templo, né? Antes de ter Jerusalém. A Arca da Aliança, você vê que na época de Samuel, você vê que tiraram de Siló e foram, né? Ofni e Finéias tentaram levar a arca como amuleto, mas ela foi tirada de Siló naquela época, só para vocês entenderem. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus e estava em Siló, local da tenda da congregação e da arca do concerto nos dias de Juízes. Então já estava lá, e depois a gente vê no profeta Samuel aí, que é o último juiz de transição. Mas pelos muitos pecados do povo, Deus permitiu que a arca fosse tirada do meio deles. O pecado faz separação entre Deus, entre nós e Deus. Aí você pega lá 1 Samuel 4, você vai ver o que aconteceu. A arca foi levada, foi roubada por quem? Pelos filisteus. Por quê? Porque o povo tirou a arca do lugar sagrado e usou a arca como amuleto. Ofni e Finéias levou para a guerra, e depois a arca ficou por muito tempo, aí ninguém dava importância, né? Saul, por exemplo, não deu importância nenhuma. Aliás, em um determinado momento que a guerra começou a ser iminente contra ele, pelos filisteus, a arca já tinha sido devolvida, mas estava na casa de Abinadab. E ele fala assim, manda buscar a arca. Aí quando ele descobre que é o filho dele que estava vencendo contra os filisteus, não, suspende, não traz mais a arca. Quer dizer, Ofni e Finéias tinham morrido por isso, e ele ia fazer a mesma coisa. Presta atenção. Os líderes na época eram da família de Eli, no caso Ofni e Finéias, como eu disse para vocês, que haviam abusado de sua posição como sacerdote. A antiga habitação de Deus, Siló, seria como exemplo da destruição iminente de Jerusalém. O templo tinha de ser destruído para vingar o nome do Senhor. O povo tinha de ser exilado para limpar a terra da iniquidade. Ele só tinha um jeito de acabar com tudo isso. Uma limpeza geral era levar o povo para a Babilônia, para eles entenderem o que tinha sido feito, né? Vamos ler do 16 ao 20 aí, que diz assim: tu, pois, deixa eu ler o título aqui. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Aliás, profeta aqui como Moisés, intercedendo pelo povo, demais. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem importunes, porque eu não te ouvirei. Aliás, olha, pergunta para a nossa apóstola, ela já passou muitas vezes por isso, ela vai orar, o Senhor fala assim, nem ora por essa pessoa. Que é pior, eu não, glória a Deus, não passei por essa situação ainda. Mas eu acho que é uma dor imensa, porque você está orando pela pessoa porque você quer ver o sucesso daquela pessoa. Só que a pessoa já fez tanto, o Senhor já deu tanta oportunidade, que aí o Senhor fala exatamente aqui, não porque ele tem prazer em punir, mas porque ele vai falar, agora é comigo, agora é o tete a tete aqui, sou eu e você. O profeta Jeremias, você acha que clamou, você acha que ele queria ver o povo para a Babilônia? Ele clamou demais, mas ali precisava ter um tete a tete com Deus, e o povo precisava ir para a Babilônia para aprender. Acaso não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Ainda teve que ouvir essa, ele clamando pelo povo para que tivesse misericórdia, e aí Deus fala para ele, você não está vendo o que está acontecendo aí? Mas é a função do profeta, né? Um coração bom,
Não que o Senhor não tivesse, mas o Senhor estava vendo aquilo que o profeta só ali não conseguia entender, que esse povo não tinha correção se não fosse dessa forma. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Quer dizer, vão lá, preparam tudo para entregar oferta a outros deuses, quer dizer, para levantar a ira contra o Senhor mesmo. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Então aquilo que estão fazendo não era para a própria vergonha deles, mas sim para a vergonha do Senhor. Não é para levantar a ira de Deus, é o que ele deixa claro. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramará sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e arderá e não se apagará, Senhor amado. A instrução de Deus a Jeremias aqui, não ore por este povo, indica a profunda depravação dos habitantes de Jerusalém. Então, quer dizer, o grau era muito grave. Nenhum tipo de clamor deveria ser feito em favor de Judá. Deus não ouviria os apelos de Jeremias. Isso é muito sério. Então você vê que o profeta, no papel dele, fez muito bem, exerceu muito bem, clamou e tomou uma bronca aqui do Senhor. Você acha que não era uma bronca aqui? Pense. A rainha dos céus refere-se a Istar, que era cultuada em centros de adoração ao céu aberto ao longo de toda a região do Oriente Médio, da região oriental do Mediterrâneo e da Mesopotâmia. Então era uma adoração a outros deuses. Quem fez curso de batalha espiritual ouviu falar sobre isso aí. Esta adoração envolvia preparação de bolos especiais que traziam a imagem da deusa, bem como libações. Nós vamos ver depois de Jeremias 44 também sobre isso. E deuses da Fenícia, que era Azera, Astarte, Astarote, né? E deuses da Síria e na Babilônia, Istar, né? Como fala, quando você vai ver em algumas traduções, I-S-H-T-A-R. Amém? É uma entidade demoníaca que assume uma forma feminina e se levanta contra as autoridades de Deus. Suas principais características são disseminar a religiosidade, matar os profetas, levá-las em submissão e incitar rebelião, como foi Jezabel. Vamos parar aqui. Eu quero parar nesse trechinho aqui, pessoal, porque é muito sério. Sabe por quê? Na Hebron, mês que vem, nós vamos entrar no mês de Jeremias. Então, às vezes, a gente cai na cilada de Satanás, vira um patinho. Depois dá vontade de a gente parar, olhar e falar, que vergonha. Fui tão avisado e caí nas esparreras de Satanás. Eu estou falando porque eu já passei por isso também. Não pense vocês que não. A gente fica com cara de poxa, eu sabia, a palavra já me garantiu isso, eu caí na esparrela de Satanás. Eu vou ler de novo aqui para você. Olha o que nós vamos enfrentar no mês de Jeremias. Temos que ficar atento. Eu não estou dizendo que a gente vai cair, mas tem que estar atento. Se eu estiver posicionado como sentinela, isso aqui nada vai me abalar. Porque eu estou posicionado na minha posição de quê? De sentinela. Então, pelo contrário, ainda vou avisar quem está desatento. Qual é a função do sentinela? Não é avisar? Se eu estiver posicionado, eu vou avisar quem está desatento. Só que eu preciso ter ouvidos deslacrados para ouvir também. Não adianta ser ouvido do sentinela e não fazer nada. É uma entidade, olha aqui, entidade demoníaca que assume a forma feminina e se levanta contra as autoridades de Deus. Quem são as autoridades de Deus? Somos nós. Suas principais características são disseminar a religiosidade. Muitas igrejas têm sido destruídas, digo destruídas assim, gerando confusão nas igrejas por causa da religiosidade. O povo fala da religiosidade, aquelas igrejas antigas lá, que não podia ver televisão. Gente, isso é coisa do passado. A religiosidade hoje tem embutido das igrejas de uma forma completamente diferente. Atualizada. Se modernizou a religiosidade. Eu não estou brincando não, parece piada, mas é verdade. A religiosidade hoje está disfarçada de várias formas. Então preste atenção, porque isso aqui, ela vai tentar de qualquer forma. Segundo, matar os profetas. Matou o profeta, acabou com a igreja. Matou o profeta de Deus, acabou com a igreja. Por que o corpo intercessório da igreja é importante? Para evitar esse tipo de coisa. Depois, levar a insubmissão e incitar rebelião. Você pega igrejas aí que um camarada consegue fazer uma rebelião. Pega lá como foi feito com Moisés. Como é que... Corá, não, como é que é o outro? Oh, meu Deus. Corá, tem um outro parente lá que não fez uma rebelião. Juntou depois. A própria Miriam.
Miriam tentou fazer rebelião com Arão. Então presta atenção quantas rebeliões foram formadas. E isso é uma coisa que distrai ele, porque começa com um camarada. Um camarada que tem uma voz ativa ali, o que acontece? Consegue casar. E aí a pessoa prefere entrar na rebelião do que ouvir a voz do profeta. Se deixa levar pela rebelião e destrói. Só que destrói quem? Destrói a igreja? Não, porque o profeta, você vai fazer isso aqui, o Senhor vai levantar o profeta novamente. Mas e a pessoa como é que fica? Destruída, se afastou do Senhor e vai ter a colheita que a gente sabe como é que é. Com Jezabel foi a mesma coisa. Jezabel, sabe que ela veio enfeitada de presente. Depois a gente viu o que ela fez. Casou um casamento, né? Com Acabe, um casamento arranjado lá. E olha tanta maldição que trouxe para o povo de Israel nesse casamento aqui. Casamento arrumado, por alianças que eram interessantes. O julgamento de Deus contra a idolatria a esses deuses era descrito em termos de um fogo que não se apagaria. Presta atenção. A devastação do fogo alcançaria homens, animais, campos e fruto. Então por aqui já dá para ver como que Deus, a ira do Senhor contra esse povo. A mera multiplicação dos sacrifícios é debalde. O último título aí. Não, tem mais um. Vamos lá. Vamos ler do 21 ao 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu vos serei o vosso Deus, e vos sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Então aqui você já viu o que acontece. O Senhor falou assim: eu não mandei entregar nada, não mandei nada, a lei existiu. O que eu falei para vocês darem ouvidos, o quê? Ao Senhor. O povo só precisava ouvir ao Senhor, meditar na lei de dia e de noite. Não foi falado lá para Josué: medita na lei de dia e de noite e fica tranquilo, mas o Senhor vai fazer. O povo só tinha uma coisa para fazer: meditar na lei e ouvir o Senhor. Pelo fato de o povo ter esquecido do verdadeiro significado da adoração ao Senhor, poderiam multiplicar seus sacrifícios o quanto desejassem, pois não iria adiantar. Então pode entregar, eu vou entregar 10 novilhas, eu vou entregar mais. Não, você não está comprando nada, não é assim que funciona. Deus não se importava com sacrifícios, para ele era apenas carne. Aí é aquele negócio, né? Quando você entrega com amor, você pode entregar moedinha. A tua oferta é recebida de uma forma, agora a pessoa quer entregar, fazer firula aí, e na realidade não tem desejo nenhum do coração de entregar, né? Nem todos os sacrifícios foram rejeitados, apenas aqueles oferecidos sem verdadeiro arrependimento e o compromisso de obedecer ao Senhor. Como é que era feito naquela época? O cara pecava, ela entregava o cordeiro, eles entregavam o holocausto lá, mas tinha que ter arrependimento do coração. O povo chegou no momento que eles só entregavam lá, ó, né? Entregavam lá o cordeiro, entregavam a oferta, não estava nem o holocausto. Não estava preocupado porque não tinha arrependimento nenhum. Era certeza que no dia seguinte ia fazer a mesma coisa. Por quê? Porque não tinha um arrependimento verdadeiro. A obediência traria a bênção. Quando os profetas se pronunciaram contra os sacrifícios, não era contra o sistema que Deus havia estabelecido, mas a forma, né? Mas contra a corrupção do sistema, de maneira como o povo estava praticando. Então a gente, quando fala-se alguma coisa na igreja, as pessoas criticam, quando fala de oferta, olha, já é uma polêmica, às vezes ministra uma semana inteira de oferta que o Senhor manda ministrar, o povo vira, né? Fica tudo, poxa, parece que lá em Hebron só fala de oferta, não é. Né? Aqui na Hebron, a gente não chega aqui de manhã, a apóstola não chega aqui de manhã, ministra o que ela quer, é o que o Senhor determina. Vocês viram quantas ela chegou para ministrar uma coisa e o Senhor mudou completamente. Só que aqui o povo não adiantava, a questão não era a entrega, era como entregar. É uma corrupção que havia no sistema. Isso a gente não pode permitir, isso nos dias de hoje. Mas não deram ouvidos e o resultado era uma piora, como andar para trás, em vez de uma melhora ou caminhar adiante, quer dizer, era um retrocesso. Desde os dias de Moisés, Deus enviou seus profetas para chamar a nação de Israel à obediência, fundamentada na aliança. Todos os dias, madrugando e enviando-os, indica a persistência e a urgência da mensagem de Deus,
por intermédio de seus profetas. Ou seja, de manhã, de madrugada, o Senhor se mandava profetas a todo o tempo para ajudar o povo. Quer dizer, não foi por falta de profeta de falar de mensagem. Tem vezes que você fala assim, será que tem que colocar aquele tantantã, né? Não vou falar da coisa, porque antigamente era isso que a gente via, né? Quando era uma televisão, um canal que a gente ainda podia ver, né? Era melhorzinho. O que acontece? A gente via lá chegava aquela mensagem urgente. Quantas mensagens urgentes o Senhor tem que mandar para você ouvir a palavra do Senhor? É assim. Profetas foram vários. Mas nem assim não ia. Mas não deram ouvidos, não tiveram prontidão em obedecer. Pelo contrário, endureceram a sua cerviz e o povo era teimoso, rejeitava as leis da aliança. Vamos lá, no último agora. Judá rejeitado por Deus. Cortar o cabelo era uma maneira de expressar luto e tristeza. O ato também pode simbolizar o fato de que Judá rejeitou o relacionamento da aliança como se estivesse rompido um voto de nazireu, ou seja, nazireado, que não podia cortar o cabelo. Lembra? O nazireu não podia passar navalha. Lembra de Sansão? Não podia passar navalha no cabelo dele, nem beber bebida forte. Estão lembrados? Pois bem. Um sinal de devoção pessoal que a pessoa deixava o cabelo crescer. Quem tiver dúvida está lá em Números capítulo 6. Deus abandonou a nação de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que eram as duas tribos que ficaram, né, no reino de Judá. Por sua idolatria extrema, contaminaram o templo, colocando ídolos ali. O que é pior de tudo, além de ofertas, eles colocaram ídolos dentro do templo. Que é pior a ofensa do que isso. Olha, você quer ver um exemplo? Imagina a tua casa. Você é um servo de Deus. O camarada chega lá que começa a colocar um monte de estátua na sua casa, que é pior do que isso. Você não ia ficar bravo? Você imagina o Senhor. Fala sério. Ergueram altares por todo o território, tornaram-se maus, queimaram seus filhos e filhas em sacrifício a falsos deuses, como foi com o Moloque. E a gente tem o exemplo aí do rei Manassés, que entregou seu próprio filho a Moloque, em oferta, né, em holocausto. Olha só. Deus, em Levítico 18, mostra-se totalmente contrário a tal prática. Vale de Inom, no hebraico, é Geinim, que gera a palavra grega Geena, que no Novo Testamento é traduzido como inferno. Então muitas vezes você vai ver Vale de Inom, é um inferno propriamente dito. Os cadáveres do povo serviriam de pastos aos céus abertos, deixando à mercê dos animais o que era considerado uma terrível profanação do Oriente Médio Antigo. Você pode ver que tem várias situações, você vê ministrações que falam lá, isso fala na lei, mas você vê lá que não ficava no madeiro, tirava-se à noite, né? Porque você não lembra lá quando Jesus foi crucificado lá, não, que eles iam lá, furavam, quebravam o joelho, coisa e tal, o cara não morreu até agora, vai morrer, porque não ficava seu corpo de um dia para o outro. Estão lembrados disso? A nação estaria destruída de alegria e de folguedo. A terra tornar-se-ia uma desolação. A palavra desolação é utilizada de maneira extensiva por Isaías e Jeremias e Ezequiel para se referir à devastação de Jerusalém. Então a devastação seria muito grande. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então a gente conseguiu ver 2 capítulos, né? O capítulo eu achei que não ia ser tão grande, mas foi, né? Mas amém, não dá para a gente correr, precisa entender aí. Eu tenho evitado ler mais a Bíblia e tenho feito os meus resumos em função de tudo para que você fique mais claro para você entender. E eu acho que mais prático aí tem ficado melhor. Amém? A gente vai modernizando à medida que dá. Da mesma forma os mapas. Assim que eu conseguir os mapas melhores aí, quando tiver, nós vamos ver mais para frente com Jeremias. Eu vou trazer os mapas aí para facilitar, tentar colocar do jeito que vocês consigam enxergar aí. Tá bom, pessoal? Glória a Deus. Então bora orar. Glória a Deus, né? Por essa palavra hoje, por esses capítulos importantes de Jeremias. Jeremias é um livro importante para a gente ler, vai ser um divisor da nossa vida, eu tenho certeza, se a gente se aprofundar, né, porque ele detalha muito o cativeiro babilônico. E outra, nós vamos ver Jeremias agora no mês de abril, né? Então, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente
a cada um que entrou nessa live hoje, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que vão ver aí a transmissão, Pai, da mesma forma, Senhor, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Deus, abre o entendimento, Senhor, que essa palavra possa chegar aos quatro cantos dessa terra, usa os teus servos, Pai, em nome de Jesus, como instrumento, Pai, de multiplicação e evangelismo, Pai, em nome de Jesus, Pai, aonde chegar o som da minha voz, que o teu povo seja curado, liberto e restaurado, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos, Pai, e eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, povo de Deus. Boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, amém? Amanhã, não se esqueça, 7 horas da manhã, Alimento Diário das Nações, e quarta-feira nós estamos de volta, capítulo 8, 9 e 10 se der, na quarta-feira, amém, pessoal? Beijo grande, quem perdeu está lá no canal do YouTube, separadinho, lá você vê o último programa. Um beijo grande, tchau, tchau.